Salmo capítulo 23, um salmo muito conhecido, e eu quero trazer-lhes uma palavra que Jesus colocou no meu coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Deus, nós estamos na tua presença, e mais uma vez eu faço uso da tua palavra para poder ministrar aqui nesta casa de oração. Peço, Senhor, que abra-me a porta da palavra para a glória do teu santo nome. Fale comigo, com a tua igreja, Senhor, que possamos voltar para os nossos lares alimentados pela tua palavra. Eu oro em nome de Jesus. Você pode tomar assento. Eu quero pensar com os irmãos hoje uma palavra que Deus colocou já no meu coração. Eu já ministrei sobre o Salmo 23, talvez umas 3, 4 vezes, na minha caminhada cristã. E pensando essa semana, refletindo, orando a Deus, uma palavra que eu pudesse trazer à igreja, veio ao meu coração este Salmo. E trabalhando a seguinte temática: Jesus, o bom pastor. Diga comigo: Jesus, o bom pastor. Salmo 23 é um salmo escrito pelo rei Davi, um jovem pastor que Deus chamou ele dos campos que ele apacentava as ovelhas de seu pai para ser rei de Israel. Era um jovem que foi escolhido pelo Senhor para uma grande obra. E como toda pessoa escolhida, ele passou pela preparação pelo próprio Senhor. Salmo 23 é considerado o roxinol dos salmos. Segundo, existe uma frase de Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores do século XIX, que ele fala assim: se o Salmo 23 é produto de anos de velhice, temos certeza de que a alma voltou em contemplação aos solitários ribeiros de águas que corriam entre os pastos do deserto, onde na mocidade Davi estava habituado a morar. Esta é a pérola dos salmos, cujo brilho suave e puro deleita os olhos. Interessante que Davi, como pastor de ovelhas, agora ele se coloca como uma ovelha diante de um pastor. Ele escreve esse poema, o Salmo 23, trazendo verdades profundas para a nossa vida, tirando as suas próprias experiências do campo de um pastor que apacentava as ovelhas do seu pai. E quando Davi, ao cuidar das ovelhas ali na Palestina, ele conhecia muito bem, porque ele foi um pastor, morou naquela localidade, e ele sabia exatamente cada palavra, ele sabia do que ele estava falando. Existem algumas verdades profundas que eu espero em Deus, que Deus abra a minha mente e abra a minha porta da palavra para eu poder estar compartilhando com os irmãos aquilo que eu tenho recebido de Deus. O próprio Senhor Jesus disse em João capítulo 10, o versículo 1, parece: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E eu quero pensar com os irmãos nessa temática. Esse salmo, nós podemos dividi-lo em 3 partes. Primeira parte: Jesus é um pastor provedor. Jesus é um pastor provedor, que nós vemos do verso 1 ao verso 3. Davi começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. E quando nós começamos a analisar essa palavra, o Senhor, porque Jesus é o Senhor, Ele é o bom pastor, e nós começarmos a adentrar
nas linhas desses escritos, desse poema, nós podemos extrair coisas importantes. E aqui o salmista Davi vai dizer para nós que nós temos um pastor que cuida das nossas necessidades. E ele começa dizendo: o Senhor é meu pastor. E considerando que existe pelo menos 250 milhões vezes 250 milhões de corpos celestes, cada um maior do que o Sol, e que foram espalhados pelo universo pela mão do Senhor, e que o planeta Terra não passa de um diminuto grão de matéria no espaço. Considerando isso, essa grandeza do universo, 250 milhões vezes 250 milhões de corpos celestes espalhados, e são maiores do que o Sol. Considerando agora que se eu inclino e apanho um punhado de terra e coloco sob o microscópio eletrônico, eu fico espantado de ver a quantidade de micro-organismos que existem. Então, se eu pegar e pensar na grandeza de Deus, que é o Deus Criador, que a Terra é apenas uma fração do universo, e que nós somos minúsculos nesse planeta Terra, e Deus é o Criador de tudo. Olhando para o macro grande, Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é maior do que tudo. Ele enxerga o grande, mas também quando eu olho e eu vejo que até os micro-organismos que existem, foi o Papai do Céu que criou. Aí eu me orgulho de dizer: o Senhor, esse Senhor é o meu pastor. Quando nós tomamos essa identidade, nós podemos entender que Jesus é um pastor provedor. E ele diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós temos um pastor que ele sabe e que cuida das nossas necessidades, pois que ele é provedor. Não terei falta das coisas temporais, nem das coisas espirituais. Nós temos um pastor que é o Senhor, que é o Criador do universo, que tudo está nas tuas mãos, e que esse Senhor, Ele é um pastor que tem prazer de estar provendo as minhas necessidades, todas elas. E Ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é um Senhor que cuida das minhas necessidades espirituais, materiais, do meu espírito, da minha alma e do meu corpo, dos meus sentimentos e dos meus intelectos. Ele é um Senhor que cuida de tudo. E Ele é um Senhor também que prepara o alimento. Olha o que diz o versículo 2: deitar-me faz em verdes pastos. Interessante que o bom pastor, que cuida realmente das ovelhas, quando ele vai preparar e organizar o campo, a pastagem para as ovelhas, ele sabe aonde levá-las, qual pasto levá-las, e ele faz com que essas ovelhas, ele vai preparando o pasto. Ele fala assim: deitar-me faz em verdes pastos, não em pastos secos, mas em verdes pastos. Por que pastos verdes? Porque Ele trata em nós com uma singularidade de um cuidado extraordinário, porque os pastos verdes, eles possuem nutrientes. Quando nós olhamos nas pastagens na época da chuva, os pastos ficam verdes, a própria natureza agradece, os animais, os gados, são diferentes, porque ele está nutrindo de pastos verdejantes,
que contém alimentos. E Davi diz assim: deitar-me faz em verdes pastos, ele me faz deitar em pastagem de gramas, ele prepara a mim alimentos preciosos. E quando eu vejo que verdes pastos, eu posso pensar que são as sagradas escrituras. As doutrinas do Evangelho são saborosas e copiosas, comida certa para a alma. Com o pasto termo é nutricional para as ovelhas, ele fala que Deus prepara para nós também o alimento, ele faz-nos deitar em pastos verdejantes. E esta palavra é alimento que nutre a nossa alma, que nutre o nosso coração, que nutre o nosso espírito. As doutrinas do Evangelho são saborosas, copiosas. E ele fala: deitar-me fazes em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. O bom pastor sabia levar as ovelhas exatamente para as águas tranquilas, porque lugar de águas correntes, ovelhas são animais muito dóceis. E o salmista está dizendo que o pastor, ele levava as ovelhas a águas tranquilas, e essas águas tranquilas são a influência e a graça do seu Santo Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, porque o Senhor Jesus disse: quem crê em mim, rios de água fluirão do seu ventre. E as águas que ele prepara para nós, além da pastagem, que é a palavra, Deus deixou a nós dois alimentos importantes, porque todo ser humano precisa de alimentar, do alimento sólido, e precisa de água. E Deus deixou a palavra como alimento sólido, e deixou a nós o Espírito Santo, que mora dentro da nossa vida. Jesus é um pastor que provê, ele é provedor que cuida das minhas necessidades, que prepara o alimento e que refrigera a minha alma. O verso 3 diz: refrigera a minha alma. Quando a alma está cansada, quando ela fica triste, quando a alma ela está sangrando, no sentido de uma figura de linguagem, quando o grito da alma perturba o nosso sentimento, quando nossa alma geme, a Bíblia diz que o Senhor, ele refrigera a minha alma. Quando o seu coração talvez esteja perplexo, e a sua alma clamando, existe uma versão que fala: restaura-me o vigor. A restauração da alma, ou a conservação da alma. Quando a alma fica triste, o Senhor refrigera. Quando pecadora, Ele santifica. Quando fraca, Ele fortalece. Então nós temos Jesus, que é um pastor que provê, que nos compreende e que provê o necessário para nós. Segundo, nós temos um pastor protetor. Primeiro, Jesus é um pastor provedor, aquele que provê as nossas necessidades. E segundo, Jesus é um pastor protetor. Olha o que diz o verso 4 e 5. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Jesus é um pastor que provê, e ele é um pastor que protege. E Davi foi criado nos territórios da Palestina. Eu estava estudando, e existe na Palestina um vale
ali de Jerusalém, que perto do Mar Morto, que se chama Vale da Sombra da Morte. Esse Vale da Sombra da Morte é um penhasco rochoso, íngreme, com encostas quase verticais, com cerca de 450 metros de profundidade, que fica no caminho que vai de Jericó a Jerusalém, nas extremidades do norte do Mar Morto. O sol raramente alcança o fundo daquela garganta. Naquele penhasco existe um canal estreito, de aproximadamente 6,5 km de comprimento, 1 metro de largura e de profundidade, por onde corre um rio com corredeiras muito rápidas. Interessante que o pastor, que é o bom pastor, ele procura pastos para a ovelha. E naquela época, era normal em certos tempos do ano, o pastor mudar de pastos. Em determinada estação do ano ele ficava no pasto, depois aquele pasto não ficava bom, ele levava para outro pasto, e às vezes ele tinha que passar com as ovelhas, nesse vale chamado Vale da Sombra da Morte. E era um vale muito perigoso, as ovelhas tinham medo de passar, mas quando uma ovelha tinha um bom pastor, ela passava tranquila, porque o bom pastor, ele ia com o seu cajado, e com a sua vara, protegendo as ovelhas. Mesmo no penhasco, as ovelhas não tinham medo, era perigoso, o caminho era perigoso, mas tinha um bom pastor, e quando ela tinha certeza desse bom pastor, ela ia seguindo esse bom pastor, e Jesus, ele é o bom pastor. E o salmista fala assim: ainda que eu andasse, não é que você vai andar, mas talvez você ande pelo vale, mas não é o vale da morte, é o vale da sombra da morte. A sombra da morte, ela não é a morte. A sombra de um cachorro não é um cachorro. A sombra de um leão não é o leão. É por isso que Davi fala: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu vou ficar tranquilo, porque o vale da sombra da morte não é a morte. A sombra de um cachorro não morde ninguém, a sombra de uma onça não pega ninguém. E por isso que Davi diz: ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, porque ele fala: porque não temerei mal algum, porque tu estás comigo. E o Senhor Jesus falou lá nos evangelhos, ele dizendo assim, as últimas palavras de Jesus: eu estou convosco até a consumação dos séculos. Então Jesus, o bom pastor, ele está conosco até quando? Até a consumação dos séculos. Então, ainda que eu ande, pode ser que eu não ande, mas pode ser que eu vá andar pelo vale da sombra da morte. Pode ser que algum dia a enfermidade vem, o desemprego vem, a desestrutura familiar vem, uma intriga vem, uma contenda vem, algo difícil da sua vida vem, mas o Davi falou assim: eu não vou ter medo, eu não vou ter medo, porque eu tenho um pastor que cuida de mim. E Jesus disse: eu sou o bom pastor. E ele está dizendo pela sua palavra que ele é o bom pastor. E como Davi não temeria mal algum, porque ele estava com ele, da mesma forma Jesus está conosco. Não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Existe uma frase de Charles Spurgeon que fala que os piores males da vida são os que existem somente em nossa imaginação. Se não tivesse problemas, exceto os verdadeiros problemas, não teria a 10ª parte das nossas tristezas. Muitos dos problemas que nós temos só está aqui, na nossa mente. Eles não existem. Muitos deles não existem. Nós sofremos por antecipação.
Claro que existem problemas que existem, mas o Senhor está dizendo que mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, mesmo que talvez a angústia e talvez a enfermidade do século, que é a doença da alma, que é a depressão, pode bater na sua porta, eu quero dizer a você, não desanima. Você tem um pastor que se chama Jesus Cristo. Ele está dizendo, eu sou o bom pastor. Ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara e cajado significam proteção e correção. Porque Deus, o Senhor Jesus, pode-nos, e Ele nos protege, mas também Ele nos corrige. Mas Ele não nos corrige para nos matar, Ele nos corrige para sermos melhores, para andarmos melhores, para sermos melhores. E Jesus está dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou o bom pastor que provê as suas necessidades, eu sou um pastor que eu tenho prazer em proteger a sua vida. Ele protege quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Olha o que esse pastor faz. O que é essa passagem? Eu quero pensar aqui, você trazer aqui. Vem comigo dentro desse raciocínio que eu estou falando para os irmãos. O pastor de ovelhas, na época de Davi, e até hoje assim, quando ele preparava um pasto, ele não soltava as ovelhas em qualquer lugar. Antes dele colocar as ovelhas no pasto, o que ele fazia? Ele vinha tirando as ervas danosas, ele vinha limpando as ervas danosas, limpando a eira, até que ele preparava como uma mesa, um pasto limpo, um pasto, uma mesa tranquila, e ele tirava os inimigos, que eram as ervas danosas, porque a ovelha era um animal muito simples, e talvez ela poderia comer aquilo, e poderia morrer pelos venenos, mas o bom pastor, ele prepara a mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. O bom pastor, ele tem prazer de preparar, de limpar, de tirar as ervas danosas, de preparar tudo. Interessante que o Senhor Jesus tem preparado a nós uma mesa, que é com a sua palavra. Essa própria palavra, ela vai limpando o nosso caminho, ela vai direcionando a nossa vida. O Senhor Jesus, Ele é tão especial, que quando nós estamos caminhando, Ele está lhe tirando as ervas daninhas do nosso caminho, Ele está tirando aqueles impedimentos, quando nós temos Jesus como nosso pastor. E aqui nesta igreja tem pastos verdejantes, tem palavra de Deus que alimenta a sua alma. E eu tenho uma palavra de Jesus para o seu coração, que Ele chegou aqui, trazendo essa palavra, Ele já limpou a Ele está limpando o caminho, Ele está tirando as ervas danosas, daninas do seu caminho, Ele está preparando tudo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unge a minha cabeça com óleo. O pastor ungia as ovelhas para afastar os insetos, para curar as sarnas, para curar as feridas. Até hoje, o óleo é usado para isso. Naquele tempo de Davi, quando em determinadas épocas das estações, vinha os insetos, as moscas, e elas pousavam sobre as ovelhas. E elas pousavam sobre a cabeça da ovelha. E quando a mosca pousava sobre a cabeça da ovelha, ela soltava as suas larvas. E aquilo ia danificando a cabeça.
E o pastor que não cuidava das suas ovelhas, elas ficavam coçando tanto a sua cabeça, com aquilo que ia entrando na sua cabeça, pelas lavas que produziam, que iam entrando no organismo daquela ovelha, que muitas delas batiam as suas cabeças nas árvores, de tanta dor e de coceira, e algumas até morriam. Mas o bom pastor, ele sabia exatamente quando estava para vir as moscas, os insetos, porque o único antídoto, o único remédio que tirava e pegava com que as moscas se afastavam das ovelhas, sabe qual era? O óleo. O bom pastor colocava óleo sobre a ovelha e sobre a cabeça, e quando a mosca vinha, o inseto vinha, e quando ele vinha para pousar na cabeça da ovelha, ele sentia um cheiro do óleo, e o cheiro do óleo impedia que ele chegasse e pousasse naquela ovelha. Sabe por que você tem o Espírito Santo? Jesus deixou um óleo para nós chamado Espírito Santo. Ele é o doce Espírito que está dentro de você. Por isso Paulo disse: enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo é o antídoto, é o remédio para a vida da igreja. Muitas vezes, e por várias vezes, o inimigo quer pousar na nossa vida, trazendo coisas ruins no nosso pensamento, tentando infiltrar em verdades, heresias, tentando matar a nossa fé. Mas quando ele vai chegando, que ele chega bem de mansinho, ele percebe que em nós tem um cheiro de um óleo chamado Espírito Santo. E esse óleo do Espírito Santo que está em nós, ele afugenta os insetos, ele afugenta o inimigo, e bendito é o nome do Senhor. Por isso que Davi disse: unge a minha cabeça com óleo. E outra coisa que era usado, o óleo, sabe para que era? Na época do acasalamento, as ovelhas, elas vinham e queriam brigar uma com a outra, por disputa de território. O bom pastor vinha e passava óleo na cabeça. Quando elas batiam a cabeça uma na outra, escorregavam. Elas iam bater de novo, escorregavam. Quando elas iam brigar uma com a outra, elas escorregavam porque tinha óleo. E Jesus falou assim: eu coloco óleo em vocês. Eu coloco óleo para tirar contenda, para tirar divisão, para tirar intriga, para tirar inveja. O óleo do Espírito Santo, ele está presente aqui para tirar toda impureza, toda intriga, tudo que não provém de Deus na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. É por isso que Paulo disse: enchei-vos do Espírito Santo, porque o crente que é cheio do Espírito Santo, ele não tem tempo para contendas, para brigas, para invejas, para mexericos. Aí o bom pastor, ele vinha, ungia a cabeça da ovelha. E Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Jesus é um bom pastor provedor, é um bom pastor protetor, e é um bom pastor que diretor que direciona as nossas vidas. Olha o versículo 6, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ele é um pastor que protege, que provê, que protege e que direciona. Ele direciona a nossa vida usando de bondade e de misericórdia. Assim é a presença de Deus, a direção de Deus. Ele vai nos direcionar como? Com bondade, com misericórdia, não é com maldade. Jesus, ele é tão especial, que ele trata a nós, sabe como? Com bondade. Mesmo que os homens nos discriminam, ele nos trata com bondade. Mesmo que possamos ser rejeitados por alguém, ele nos trata com bondade, com misericórdia.
Se estamos aqui é porque Deus tem nos tratado com bondade e com misericórdia. Não é o homem que põe um ponto final na nossa vida, mas é o próprio Jesus. Não é o homem que nos condena, é Deus quem nos justifica. Não é o homem que pode determinar o nosso futuro. Quem determina o nosso futuro é o Senhor Jesus. E Ele determina o nosso futuro como? Com bondade e com misericórdia. Não nos trata com leviandade, mas nos trata com bondade e com misericórdia. Esse Jesus, Ele cuida de nós com uma graça especial, trazendo bondade, misericórdia. Quantos dias? Segunda, quarta e sexta? Terça, quinta e sábado? Todos os dias. Só o primeiro mês do ano? Todos os dias. Os primeiro semestre do ano? Todos os dias. É só pela manhã, de tarde, de noite. Ele está acampando a nossa vida com bondade e misericórdia. Me seguirão. Olha que lindo. Não é eu que sigo a bondade, mas essa bondade do Senhor, ela me segue. A misericórdia do Senhor me segue. O que está dizendo? Que aonde eu for, se eu tiver Jesus como meu pastor, aonde eu pôr a planta dos meus pés, tendo Jesus como meu pastor, estando alicerçado na minha vida na palavra, aonde eu for, a bondade e a misericórdia, ela segue a minha vida. Olha que me veio agora na mente, Deuteronômio capítulo 28. O Senhor trouxe uma palavra. E serás que se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha a palavra. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as ações da terra. Se eu ouvir a voz de Deus e guardar os mandamentos, porque Jesus disse assim: quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, não conforme eu quero, que eu penso, mas conforme diz as Escrituras. Aí a Bíblia diz que Deus ordena bênçãos. O versículo 2 fala: e todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da terra, o fruto dos teus animais, da criação das vacas, os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito será o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar e bendito ao saíres. Deus tem bênçãos para nós, se ouvirmos atentamente a sua palavra. Porque Ele nos guia com misericórdia, com graça, com amor, com cuidado, com zelo. E Ele está aqui hoje, dizendo assim: eu sou Jesus, o bom pastor, que cuido dos detalhes da sua vida. Aí Ele fala assim: certamente, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Eu estava lendo a palavra de um servo de Deus que escreveu uma frase que fala assim: o mundo será a sua casa para mim. Quando eu subir ao quarto superior, não mudarei de companhia, nem mesmo mudarei de casa, só irei habitar para sempre no pavimento superior da casa do Senhor. Existe uma promessa, porque Jesus sendo nosso pastor, de nós habitarmos na sua casa por longos dias, de estarmos sempre na presença do Senhor por longos dias. E eu termino esta reflexão, Salmos 91, o versículo 14, 15 e 16. Salmo 91, olha o que diz o texto: pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrá-lo-ei, pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia,
livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Essa promessa é uma promessa que Jesus tem para cada um de nós. Eu quero convidar aqui o irmão Augusto, e eu quero orar pelo você que veio aqui hoje, pedir para Jesus lhe dar paz no coração, para suprir as suas necessidades, que você saia hoje confiando no Senhor, confiando que Jesus é o bom pastor, que Ele protege, que Ele provê, que Ele direciona, que Ele sempre está cuidando de tudo.